Mais um bloco do curso básico de EPROC. Vamos continuar. Nos vídeos anteriores, nós chegamos ao ponto de mostrar o ponto de partida. Nós chegamos a mostrar o ponto de partida tanto de um servidor quanto de uma unidade, de um cartório, uma secretaria, uma serventia. Nós vimos a criação de localizadores, a criação de modelos padrão, texto padrão, e nos últimos vídeos eu falei sobre a tela consulta processual detalhes do processo, que é o local onde é realizada a movimentação unitária de processos. Esse é o básico para começar o trabalho no sistema. Então, a rotina de um usuário no EPROC é muito repetitiva. Uma vez que o usuário ou a usuária domina o básico, e não é muita coisa, tudo bem que no começo são várias informações que o usuário deve dominar, e isso pode assustar um pouco. Com o tempo se torna tão maçante e tão repetitivo, e olha que quem está dizendo isso gosta muito do sistema. Então, até agora, o usuário, nesse curso básico, ele já verificou que a sua rotina básica é logar e chegar ao painel do servidor. Alguns servidores vão trabalhar controlando os processos aqui na faixa de localizadores do painel do servidor ou do painel do diretor. Alguns servidores vão criar seus localizadores e vão trabalhar aqui com os ícones dos meus localizadores. E aí, aqui nos ícones dos meus localizadores, o usuário ele vai controlar as suas listas de processo sob sua responsabilidade. Aqui nas listas de processos, nós verificamos nos vídeos anteriores que o usuário ele clica sobre o número de processos de um localizador, e aí ele é conduzido a uma outra tela, que é a tela lista de processos por localizador. Nessa tela lista de processos por localizador estão armazenados os processos aguardando a movimentação. Em vídeos anteriores eu disse que essa tela é muito importante porque ela armazena os processos e nela é possível andar pelos localizadores da unidade, fazer um passeio por todos os localizadores da unidade é possível por meio dessa tela. Nessa tela também é possível trocar muitos processos de lugar por meio da faixa de gerenciamento de localizadores. E ainda nessa tela nós temos a faixa de ações, que é uma faixa de movimentação em bloco. Para movimentar muitos processos de uma vez, é possível fazer isso aqui nessa faixa de ações da tela lista de processos por localizador. Em vídeo anterior, nós verificamos que para abrir um processo, basta clicar sobre o número, do processo lá na lista, e aí o processo será aberto. Eu estou na minha base de produção e ela é um pouco mais lenta do que a base. Eu estou na base de testes e ela é um pouco mais lenta do que a base de produção normal. Abri o processo e nos vídeos anteriores eu expliquei a respeito dessa tela, que eu chamo de CPDP, Consulta Processual Detalhes do Processo. Ela tem aí 12 faixas, é uma das maiores telas do sistema. Veja que ela tem muita coisa. Eu vim aqui para o fim dela
e clicando aqui nessa setinha eu volto para o topo. É uma tela com várias faixas e em vídeos anteriores eu expliquei, perdão, eu expliquei em vídeos anteriores os locais mais utilizados. Essa tela é um dos locais de movimentação processual no sistema, mais especificamente a movimentação processual unitária acontece por aqui. Em vídeo anterior eu também comentei que os locais mais importantes aqui dessa tela, basicamente, o que nós mais fazemos nessa tela é verificar a situação, verificar a faixa de localizadores. Nós trabalhamos muito com lembretes e se você trabalha com mandados e ofícios, precatórias, coisas do tipo, você vai utilizar muito essa faixa partes e representantes. Quem produz textos, quem produz despachos, decisões, sentenças, ofícios, atos ordinatórios, certidões, vai trabalhar muito com a faixa de minutas. Quem movimenta e também quem produz minutas muito provavelmente vai lançar eventos. Nós lançamos eventos por meio do botão movimentar processo e a faixa de preferências. A tendência é que à medida que um usuário avance no sistema, ele tende a trabalhar mais com essa faixa de preferências do que com o botão movimentar processo e com a faixa de minutas. Então ele vai passar muito tempo aqui nessa faixa e aqui a árvore de eventos, que é um verdadeiro diário do processo, um resumo do processo, muito útil em relatórios, uma nova forma de trabalhar com os autos digitais aqui na árvore de eventos. É uma nova forma, porque a velha forma, aqueles que ainda têm muito do ranço do processo físico, trabalham muito com a velha árvore, essa aqui que exibe o processo inteiro. Eu vejo muitas pessoas que trabalham com essa aqui, cada um faz o que quer da própria vida, mas os colegas do Rio Grande do Sul, da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, não criaram a árvore de eventos à toa. Eles já tinham uma mentalidade de processo digital, ela é muito útil. E no vídeo anterior eu expliquei os principais elementos aqui da árvore de eventos. A estrelinha dos eventos relevantes, o balãozinho que atua como resumo, o link do evento. Então, eis aqui um resumo de onde até o momento onde nós chegamos. Então, esse é o básico da rotina de um usuário de eProc. Nós chegamos até o básico no vídeo anterior. Eu vou voltar aqui para eu vou voltar aqui pro painel. Então a vida de vocês vai se resumir a essa cirandinha. Loga no painel, clica nos meus localizadores, abre um localizador, abre um processo, faz a movimentação no processo, fecha a aba, vai para o próximo, fecha a aba. Quando você esgotar a sua lista, esgotar a lista desse localizador, você pode voltar para os meus localizadores ou você pode voltar para o painel. Eis a rotina tranquila de um usuário de eProc. Então, as telas que demandam conhecimento, e essas telas estão comentadas em cursos separados, no telas comentadas do eProc, no MEME, no MOP, no LATA, no G1G. As telas ponto de partida é o painel do servidor, que o ícone é essa casinha, os meus localizadores, depois a tela lista de processos por localizador e a tela consulta processual detalhes do processo. Então essas aí são quatro, né? Quatro telas iniciais. Daí,
Ditas essas telas iniciais, existem outras telas também que são importantes para o servidor e também importantes para a unidade, para o cartório, para a serventia, para a secretaria, para o ofício, seja lá como é chamada a sua unidade, a unidade judicial onde você trabalha. Além dessas quatro telas, também são telas importantes para início de trabalho. A tela localizadores do órgão, que nós já comentamos, que é a tela de onde é criada e gerenciada a estrutura de localizadores da sua unidade. Sua unidade no passado ela tinha escaninhos, armários, mesas, onde fosse possível botar um processo para guardar prazo. Havia esses espaços aí antigamente nas secretarias, nos cartórios, né? Cheio de prateleiras ali de processo de papel entulhado. Hoje essa estrutura ela é virtual, eu falo dela no curso Localizador, Automação e Tramitação Ágil, LATA, e também falo no G1G, no Gestão de EPROC 1G. Então, aqui é importante a localizadores do órgão e ao lado dos meus localizadores e ao lado dos meus localizadores e ao lado dos meus localizadores, lista de processos por localizador e localizadores do órgão. E também são importantes as telas modelos padrão, onde você cria, onde a jurisprudência recorrente da sua unidade ela é criada, de decisões, despachos, sentenças, ofícios, precatórios, certidões, tudo é criado e administrado aqui, e também ao lado dos modelos padrão, os textos padrão, que também conhecidos lá do Word como autotexto. Aqui o usuário também pode criar todo um acervo de textos padrão que serão utilizados em modelos padrão. Eis o básico para o início de um servidor e uma servidora. Quem no primeiro dia já não tem engasgos, não tem tropeços nessas telas, já está apto a começar a realizar os seus trabalhos no primeiro dia. Quem é gestor, eu recomendo a playlist G1G, Gestão de EPROC 1G. Lá no G1G eu falo mais focado naqueles que precisam gerir uma unidade. E no Telas Comentadas, lá também eu falo sobre telas que têm um perfil administrativo para o controle da unidade. Esse aqui, nesse vídeo, essas telas que eu mencionei, é o pacote inicial de trabalho do servidor e da unidade e o mínimo da movimentação unitária. O servidor precisa dominar isso aqui. O magistrado, para começar o trabalho, as telas recomendáveis, o mínimo que o magistrado precisa saber para começar o seu trabalho, está no REMA, ou no Rotinas de EPROC para magistrados. Lá eu falo das telas iniciais para juízes e juízas. Então, esse vídeo aqui é mais para mostrar o bloco inicial, o mínimo para começar bem o trabalho no sistema. No próximo vídeo, eu falarei sobre a movimentação em lote, movimentação em bloco, para quem desejar e quem for e também quem precisar, né? Acredito que chegará em algum momento que quem tem um volume, um acervo muito grande e quiser dar um dinamismo maior no seu trabalho, trabalhar com lotes de processos. Se você trabalha numa situação muito repetitiva, se você já trabalha com movimentação em lote, você vai poder movimentar vários processos de uma só vez,
quando lhe for permitido, quando você identificar um padrão em que é possível fazer a mesma tarefa em mais de um, de dois, de 5, de 10, de 20 processos de uma só vez. Então, esse bloco aqui é basicamente o mínimo que você precisa saber, o básico. A partir daqui, você pode partir para os outros cursos isolados do EPROC, e cada um especializado em uma frente. E aí você vai verificar o quanto que esse sistema é tranquilo e até divertido de trabalhar. Então, até o próximo bloco.